Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, estamos reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus nesta noite. E como a gente sempre faz, né? A homenagem ao nosso mentor, o Ricardo, né? Recebeu essa inspiração e a gente sempre canta, não como forma de ritual, mas como forma de homenagem ao nosso mentor. Cláudio. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso Serafim é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Vamos fazer uma página de leitura. Eu escolhi o livro Episódios Diários. As mensagens são de Joana de Ângeles, recebida pelo nosso querido e saudoso Divaldo Franco. O título é Aberto ao Acaso, prestem atenção, que a gente não vai fazer comentário, né? O título é Reclamações e Queixas. Lenta, mas sistematicamente, vai se enraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Insubordinado em razão da predominância dos próprios instintos agressivos, o indivíduo sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeito. Saúde ou doença, trabalho ou desemprego, alegria ou tristeza, calor ou frio, servem-lhe sempre de pretexto para queixar-se, para reclamar. Instala-se esse vício, fixando-se no comportamento que se torna azedo e desagradável, ao mesmo tempo que fomenta distonias íntimas, neuroses, abrindo campo para que se originem diversas enfermidades. O queixoso padece de hipotrofia da esperança e do otimismo. Atrai, desdita e sintoniza com a amargura, passando a sofrer aquilo de que se aparenta desejar libertar-se. Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Estabelece no seu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades em vez de gerá-las. Aí aqui já é o alerta, né, para nós. Ou complicá-las quando se te apresentem. Silencia o queixoso, propondo-lhe fazer o melhor que lhe esteja ao alcance, em detrimento do tempo perdido em reclamações.
O azedume responde pela ideia malsã de tudo ver de forma negativa, engendrando o mecanismo de falso martírio. O queixoso normalmente gosta da indolência e se compraz no pessimismo. Põe sol e beleza nas tuas paisagens, passando de uma para outra área de ação sem o fardo do mau humor, efeito de algo desagradável que por acaso tenha-se acontecido no anterior. Quem sabe confiar e trabalha sempre alcança a meta que busca. Repetindo, quem sabe confiar e trabalha sempre alcança a meta que busca. Fica aí a mensagem, né? Uma excelente mensagem aí. E nesse momento, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos, né, o estudo desta noite. E nesse momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual de nossa casa, para que estejam aqui, nos auxiliando nas nossas necessidades. Que possamos, nesta noite, receber tudo aquilo que precisamos. E às vezes nem sabemos o que é, mas o Pai sempre sabe e sempre nos envia, né, alguém para nos auxiliar. Que possamos receber os fluidos benéficos de toda essa atmosfera que estamos envolvidos. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que esteja ali, a postos, preparando naquelas garrafinhas o remédio que ajudará no tratamento daqueles irmãos que a trouxeram. Pedimos por todos aqueles nomes que são colocados ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados e desencarnados que necessitam do auxílio e do amparo. Que possamos receber a palavra consoladora e esclarecedora. Pedimos também a Germano que ampare o nosso querido irmão Arthur, que fará uso da palavra. Que ele possa nos trazer aquilo que precisamos ouvir nessa noite, através do seu estudo. E assim, então, já agradecidos, porque ao entrarmos por aquele portão, já começamos a receber aquilo que precisamos, pedimos a permissão para iniciar os estudos desta noite. Graças a Deus, que assim seja. Bom, gente, nosso irmãozinho Arthur, seja bem-vindo à nossa casa, agradecemos muito, tá? Por você estar aqui conosco e dividir o estudo da noite, que é bem importante, né? E aí é motivo de muita queixa e queixume, exatamente, né? Exatamente. Fica com Deus. Veio bem a calhar, né? Isso. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez à nossa casa? Não? Ah, querido, é isso aí. Seja bem-vindo, tá? Então vamos lá, eu acho que tem uma confusãozinha lá fora, mas a gente fecha tudo, liga o ar e fica tudo resolvido. É isso aí. Fique à vontade, Arthur. Obrigado. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui. O tema de hoje é egoísmo. Está lá no capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. E é um tema um tanto quanto difícil de digerir, eu diria. É um tema difícil de digerir. Porque muitos de nós nos acreditamos ou acreditamos que não somos egoístas. Nós falamos, não, eu não sou egoísta. Mas eu convido, inicialmente, a gente fazer uma viagem no tempo para a época de Jesus. E pensar um pouco sobre os comportamentos de Jesus. Toda a doação que ele teve enquanto aqui esteve. Doação da própria vida, inclusive. Doação
do seu tempo, doação dos seus sentimentos, né? Porque foi muito ferido. Doação de fluidos e muitos outros tipos de doação. Doação física, que caminhou, né? Caminhou. Se vocês tiverem curiosidade de abrir o mapa assim lá de Israel e ver todo o caminho que ele percorreu, vocês vão ver que a pé, é bom deixar frisado, quantos de nós faria isso hoje? Quantos de nós teria essa coragem de percorrer todo aquele trajeto a pé? Quantos de nós, quando abordado pelos romanos, no meio dessas caminhadas, teria coragem de, além de caminhar, digamos, nos dias de hoje, 1 quilômetro, caminhar mais 1 quilômetro? Que foi o que ele ensinou, né? E os discípulos insatisfeitos, questionando por que fazer isso. Então, essa viagem no tempo é importante para a gente conseguir entender o oposto do egoísmo. Vamos pensar agora nos discípulos. Pedro deixou sua família. Os filhos de Zebedeu deixaram, né? Tiago e João. Deixaram seus pais e muitos outros que abriram mão. Mateus, cobrador de impostos, tinha condição financeira. Todos eles abriram mão de alguma coisa. Se a gente parar para pensar nesses irmãos, nesses discípulos diretos de Jesus, quantos de nós teria coragem de fazer, não o que Jesus fez, mas o que eles fizeram? Inicialmente apenas. Nem vou falar da maneira como morreram, desencarnaram. Mas vamos pensar apenas no abrir mão inicial deles. Quantos de nós conseguiria fazer isso? Vamos pensar em Paulo, em Estevão, que não eram discípulos diretos, já ouviram falar como nós, né? Não conheceram Jesus, ouviram falar. Paulo tinha tudo, doutor da lei. Ele era uma das pessoas mais importantes da sua época. Quem teria coragem de mudar como ele mudou? Querem entender um pouquinho mais? Paulo e Estevão. Leiam Paulo e Estevão. Vocês vão entender um pouco mais. Mas aqui não dá, né, para eu detalhar. Então, todos esses trabalhadores da seara de Jesus tiveram que abrir mão de si, do que tinham. O nome disso se chama altruísmo. Altruísmo é o oposto do egoísmo. Mas, Arthur, por que você está falando de altruísmo? O tema é egoísmo. É porque é importante a gente fazer esse contraste e entender aonde a gente precisa chegar. E é muito comum a gente falar assim, mas eu não sou Jesus, eu não sou Paulo, eu não sou Estevão, não sou Pedro, não sou João, não sou, enfim. Claro, nós somos nós. Mas eles também poderiam falar que não eram Jesus. Não poderiam? E eles decidiram fazer o quê?
seguir Jesus, sendo eles mesmos. Sendo eles mesmos. Jesus, inclusive, apelidava, né? Ali, de trovão, João, Pedro, que, né, a origem do nome, pedra, rocha, que o nome dele não era esse. Então, todos eles decidiram, foi uma escolha. Jesus apenas fez o convite para que o seguisse. Jesus não impôs nada a nenhum deles. Foi decisão pessoal. Decisão. Querer. Querer. E como nada é por acaso, a página de abertura, né, que a Joana de Ângeles sempre, né, muito assertiva. Cada frase tem coisa para refletir, mas eu vou me ater apenas ao finalzinho, onde ela fala sobre trabalhar, trabalho, trabalho. Porque quando não trabalhamos, já estamos sendo egoístas. É muito interessante porque o sonho de todo mundo é se aposentar, se aposentar e fazer nada. Não é assim que nós pensamos? Nós somos criados dessa forma, não é uma crítica a ninguém, porque nós somos criados assim. Para que nós trabalhemos por obrigação, não por necessidade, por entender que é importante para o nosso crescimento. Nós trabalhamos apenas, ou a grande maioria, claro, tem pessoas que são conscientes disso, mas a grande maioria trabalha apenas porque é obrigado, porque necessita, porque se não necessitasse, não trabalharia, pensando na aposentadoria e curtir a vida. Quando a gente pensa em ganhar na Mega Sena, o que a gente fala? Vou abandonar meu emprego, vou xingar todo mundo que está lá no meu trabalho. Gente, é comum. Não sei se vocês nunca escutaram isso, mas eu pelo menos escuto comumente. Vou falar um monte de coisa, vou pedir demissão, vou comprar a melhor casa, melhor carro e vou viver viajando. Não é isso? Só que o que Jesus convidou aqueles que tinham dinheiro a fazer? Largue tudo e me siga. Não é interessante? Como a gente ainda tem dentro de nós, bem enraizado, a ideia da ociosidade. A ideia de não trabalhar, não fazer nada. Só que nós seguimos Jesus. E o mais interessante, Jesus nem cobrava por tudo que fez. Ou seja, trabalhava gratuitamente. Os discípulos trabalhavam gratuitamente. Eu não estou falando aqui que devemos trabalhar gratuitamente. É claro que nós precisamos do nosso emprego, nós ainda não estamos na condição deles. Eles, naquele momento, eles estavam mostrando aonde devemos chegar. Mas não estamos lá. Nós ainda estamos caminhando, estamos no caminho. Inclusive, Jesus recomendou a alguns, como Joana de Cusa, a se manter. Joana de Cusa queria seguir Jesus. Muito rica, inclusive financiou a obra. Mas Jesus falou, não, você deve ficar lá, o seu lugar é lá. Porque nós
Não viemos aqui só para trabalhar gratuitamente, todos nós. Não, é de acordo com o nosso desenvolvimento. Mas nós precisamos entender aonde já podemos abrir mão. E nós não fazemos essa reflexão. Nós estamos sempre, principalmente nos dias de hoje, com a internet, com as redes sociais, onde tudo é conquistar, tudo é mostrar, tudo é esfregar na cara do coleguinha que tem, né? Porque é isso. É isso. Às vezes a vida está um caos, mas está ali mostrando para todo mundo que a vida está maravilhosa. Para quê? Para ganhar reconhecimento, para se sentir importante. Observe que eu ainda estou falando sobre egoísmo. Não estou falando de nada material agora. Porque o que é o egoísmo? Egoísmo é um comportamento onde o centro somos nós. Nós vivemos em função do nosso bem-estar. E nós acreditamos que o nosso bem-estar está em ser reconhecido, em ter o dinheiro, em ser amado, ser correspondido de alguma forma. Só que quando a gente vai pensar na oração de São Francisco, amar que ser amado, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Sempre de dentro para fora, não de fora para dentro. Só que nós ainda nos comportamos sempre querendo para gente. E é muito interessante, e aí eu vou usar a música em homenagem ao mentor da casa, que a música ela fala sobre a casa de caridade, não é isso? Isso. Só que quem faz a casa? Quem faz a casa? Nós. Nós. Se nós tivermos o comportamento apenas de receber, como que essa casa será de caridade? Muitos vêm, e aí eu não estou falando só daqui, tá, gente? Só aproveitei o ensejo. Muitos vêm apenas para receber, 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 receber. Mas e quando chega a hora de dar? De ofertar? De se doar? Quando vai chegar? E o quanto será isso? Porque a gente sempre acha que está fazendo muito. Reclamamos, como a Joana fala. Estou cansado, não tenho dinheiro, tá difícil, depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom, não é assim que o pessoal fala? É verdade. Quando que a gente vai esperar? Até quando vamos esperar ficar bom? O ficar bom não depende do outro, depende de nós. Depende de nós. Por quê? Porque é de dentro para fora. Pode estar um caos que for do lado de fora. Mas se nós estivermos entendendo o que é o egoísmo, o que ele representa na nossa vida, nós vamos conseguindo desenvolver a paz. Poxa, Arthur, mas o egoísmo, sim. Os Espíritos são claros no Evangelho. Se tiver alguma coisa para atacar dentro de vocês, egoísmo. Egoísmo. Emmanuel é claro, essa mensagem do egoísmo é de Emmanuel, que muitos atribuem ao Emmanuel que depois veio a ser mentor do Chico. Ele é claro.
é a chaga da humanidade. É o que se opõe à evolução moral. Porque quando nos comportamos como egoístas, nós estamos fazendo o oposto do que Jesus prega, do que Jesus ensina. E não é só nas grandes coisas. Vale para as pequenas. Por isso que nós, muitas das vezes, nos acreditamos que não somos egoístas. Porque a gente só olha para as grandes coisas. A gente esquece de olhar para o dia a dia, para as pequenas coisas. E, gente, ó, eu sei que o tema é delicado, mas eu preciso dar exemplos. E alguns exemplos acabam incomodando. Mas não é nada pessoal, tá? Então, uma mãe, por exemplo, um pai, que quer que o filho tenha determinada profissão, que tem que tirar as melhores notas na escola, que não deixa se machucar. É amor? Não. É egoísmo. Eu sei que é difícil ouvir isso, principalmente as mães, né? Mas é egoísmo. Porque quando a gente pergunta assim, por que você não quer que ele se machuque? Por que você quer que as notas sejam boas? Quando a gente vai começando a perguntar, a gente vai ver que é para a gente não sofrer ou para a gente não encarar o julgamento de quem está à nossa volta. É para nos protegermos. Não é por causa necessariamente do nosso filho. A raiz está dentro de nós. Porque Jesus não deixa, Deus não permite que nos machuquemos. Por quê? Porque machucar não é ruim. Machucar faz parte do nosso desenvolvimento. Nós ainda somos imperfeitos. E é essa experimentação que acaba machucando que faz a gente fixar, faz a gente entender. Quantas vezes alguém fala pra gente, ou falou pra gente, não faz assim, não faz desse jeito, vai dar errado, tenta de outro jeito. E a gente foi lá e fez o quê? Fez. Por que a gente faz isso? Porque não basta o escutar, a gente precisa vivenciar, entender. Só que o vivenciar, muitas das vezes, causa uma dor, um sofrimento. E aí a gente sabe que o nosso filho vai passar por esses mesmos sofrimentos. E aí o que a gente faz desesperadamente? Porque a gente não quer, nós não queremos ver o nosso filho sofrer. O que nós fazemos? Impedimos. Impedimos. Ah, mas Arthur, então eu tenho que deixar solto? Claro que não. Os espíritos nos deixam soltos? O nosso livre-arbítrio é ilimitado? Não. Nós temos um limite no nosso livre-arbítrio. Inclusive, se a nossa vida tiver que ser abreviada por conta dos nossos abusos, ela será abreviada. Será. Claro que a responsabilidade ainda é nossa, porque nós escolhemos os abusos. Mas eles entendem que precisa, senão a gente se compromete cada vez mais. Então, é claro que existe um limite. Que nós devemos dar esses limites aos nossos filhos também, mas precisamos permitir que experimentem, que vivam, que tentem. Isso vale não só para dentro da nossa casa, vale para o nosso trabalho. Vale para a nossa convivência, inclusive dentro da casa. Quantas vezes
a gente não permite que um outro trabalhe em alguma tarefa que a gente acha que esse não está plenamente preparado. Mas como ele ficará preparado se a oportunidade não chegar? Nós, inclusive, vivemos isso no mercado de trabalho. As empresas querem alguém com experiência e tem um monte de gente que não tem experiência. Como que vai encaixar? Porque o nosso egoísmo quer pronto. É nosso. Nosso egoísmo quer pronto. A gente não quer ter o trabalho de ensinar, a gente não quer ter o trabalho de sentar ali, explicar. A gente não quer ter o trabalho ou não quer sentir o erro, ter que refazer tudo, ter que corrigir, porque dá trabalho. Essa mesma mãe que protege, esse mesmo pai que protege excessivamente, muitas das vezes está deixando o filho o dia inteiro no celular. Por quê? Não dá trabalho. Não dá trabalho para quem? Para os pais. É ou não é egoísmo? É ou não é egoísmo? Ou seja, eu não quero ter trabalho. Então, inclusive no restaurante, eu boto meu filho no celular. Eu permito, porque é mais cômodo. E muitas outras atividades cotidianas, nossa. Muitas outras, o nosso egoísmo está completamente amarrado aos nossos comportamentos. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Até o nosso medo de encarar um desafio também tem a ver com o nosso egoísmo. Que a raiz de tudo é o egoísmo. A raiz está no egoísmo. A raiz da vaidade está no egoísmo. A raiz do orgulho está no egoísmo. Porque nós não queremos passar pelo julgamento. É uma proteção. É uma proteção. É o mundo girando em torno de nós. Eu só vou se eu estiver pronto. Porque aí vão me reconhecer, vão me entender, vão me aceitar. Aí já é orgulho e vaidade ali, mas que está a base está o egoísmo. Não, eu vou ferir meu orgulho. Eu vou ferir minha vaidade. Eu vou me sentir menosprezado por não ter feito, correspondido a determinadas tarefas. Percebe como o egoísmo, ele permeia a grandíssima maioria dos nossos comportamentos, sem a gente perceber. Sem a gente perceber. E o que isso acaba causando? Vamos pensar um pouco nas causas agora. Nas consequências. Nas consequências, melhor dizendo. Vamos começar pela reclamação, que a Joana nos trouxe aqui como reflexão, nessa página de abertura. Quando eu reclamo muito, já leram Aconteceu na Casa Espírita? Que bom. Reclamação não é uma porta de entrada? Grande, inclusive. É uma porta larguíssima. E aí a gente reclama, reclama, reclama. A gente nunca consegue ver o lado bom. O que acaba acontecendo? Isolamento. Vocês já pararam para pensar? Como é difícil conviver
com pessoas que demonstram o egoísmo de uma maneira acentuada? Pessoas com características narcisísticas, por exemplo, elas têm uma tendência a ficarem um pouco mais isoladas. Elas têm um pouco mais acentuada a questão do egoísmo. E aí é tudo para si. Quem está em volta se sente sugado. Chega uma hora que não aguenta mais. Não quer. Não quer mais ficar ali. Não dá. Então, o egoísta, ele acaba ficando o quê? Isolado. Por quê? Porque para conseguir ficar perto do egoísta, precisa ser muito altruísta. E nós ainda não somos. Jesus conseguiria. Ele falar, os sãos não precisam de médicos, são os doentes. Então, doentes moralmente, eu vou lá, ficar perto, vou acolher, vou tentar mostrar algum caminho. Só que ainda temos essa dificuldade. Também somos o quê? Egoístas. Então, egoísta com egoísta não casa muito. Percebe? Só que os mais acentuados, eles acabam ficando mais isolados. Então, nós precisamos começar a refletir o quanto o nosso comportamento nos mantém distantes uns dos outros. Observe que eu não estou falando de um isolamento pontual. Estou falando de um isolamento natural que acontece. Quantos trabalham juntos aqui na casa, mas não são próximos? Não são próximos. E não é uma crítica à casa, porque isso acontece em todo lugar, inclusive onde eu trabalho. Não somos próximos, não nos permitimos chegar perto, porque se chegar perto dá choque. Não é assim? Dá choque. Por quê? Egoísmo de lá, egoísmo de cá. Para conseguir vencer isso, precisa trabalhar esse egoísmo, ou seja, se tornar altruísta, ter um comportamento semelhante ao da prece de São Francisco, se doar. Não importa que não me ame, mas eu vou amar. Não importa que não me dê, mas eu vou dar. Mas nós ainda queremos receber, receber, receber. E quando alguém nos contraria, choque. Como é super comum contrariarmos uns aos outros ainda, onde quer que estejamos, em casa com a família, com os vizinhos, no trabalho profissional, no trabalho, na casa espírita, onde quer que estejamos, há esses conflitos. Não é assim? Se esses conflitos existem, é porque ainda somos egoístas. Então, não podemos olhar para o egoísmo apenas como algo distante, que só os outros têm e eu não tenho. Não, eu não sou egoísta. Me desculpe, gente. Somos. Todos. Inclusive, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente refletir. Vamos lá. Quantos conseguiriam doar órgãos em vida? Dedicar anos de vida ao trabalho humanitário em zonas de guerra.
Criar e financiar uma fundação de arrecadação, de erradicação de doenças. Mas aí a gente pode pensar assim, mas precisa ter dinheiro. Quantas não tem dinheiro nenhum aí fica pedindo? Não é? Aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo. Mas quantos de nós vai financiar isso aqui? Essa casa? Quando eu falo financiar, gente, não é só dinheiro, não. A gente também financia com trabalho. Joana de Ângeles, acabou de falar na página de abertura. Existem muitas maneiras de financiar. Arriscar a própria vida para salvar um desconhecido em um incêndio. Se o lugar pega fogo, a primeira coisa que a gente faz é sair correndo. Nem pensa quem está do lado. Não quer nem saber. Não quer nem saber. Não é assim? Peguei pesado. Eu sei. Eu sei que eu fui lá nas coisas grandes. Nas mais difíceis. Foi proposital. Mas eu vou trazer para o básico. Vamos lá. Segurar a porta para alguém carregando sacolas pesadas. A gente faz? Mas faz sempre? Toda vezinha? Se você tiver com a sacola pesada também? É difícil. Percebe que como a coisa vai mudando? A gente olha e fala, não, eu faço. Mas se tiver algum mais, eu faço? Eu vou continuar fazendo? Se eu tiver com a sacola com pressa, eu vou abrir mão? Eu vou me justificar? Vou ter coragem de me prejudicar para fazer aquele processo? Olha como o egoísmo está ali. Mas aí eu vou me prejudicar. Altruísmo. Pensar no bem comum. Mas eu posso perder meu emprego. Eu entendo. Conversamos aqui já que a gente não está naquele mesmo nível, que o mundo ainda não entende, que não é tão simples. A gente sabe. Mas lembre-se, nós temos que pensar no que já podemos. Porque às vezes a gente está com pressa, não é porque a gente vai ser prejudicado no trabalho. Às vezes a gente está com pressa porque quer, sei lá, ver um filme em casa. E não quer perder 5 minutos para botar as bolsas no chão e segurar para o outro. Às vezes a gente nem vê. Estamos tão focados em nós mesmos que não vemos. Não é assim? Um exemplo pequeno, hein? Vamos outro. Ouvir atentamente um amigo que está passando por um dia ruim. Conseguem fazer? Mas e se esse amigo chegar todo dia para falar a mesma coisa? E aí? Percebe que não é tão simples? Porque no geral a gente olha e fala consigo. Mas quando as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis, que vai atrapalhar, vai incomodar, vai cansar nosso ouvido, não quero mais. Quantos chegam para trabalhar na casa? E quando começa a ver os processos e tem que fazer isso, tem que... não quero assim não. Não, se for assim eu não vou fazer. Não é assim? Se for assim eu não vou fazer. Mas, gente, precisa seguir um processo. É importante. E não é por vaidade do dirigente, não é por orgulho, por querer aparecer do presidente da casa ou de quem quer que seja que esteja comandando aquela situação.
tem propósitos que muitas das vezes nem entendemos. Muitas das vezes nem entendemos. Mas quando a gente vai dando passos, tentando entender, inclusive os espíritos vão nos orientando. Ó, isso aqui acontece por causa disso, isso aqui acontece por causa disso. Coisas que a gente nem faz ideia, que estão organizadas aqui, gente. Existe uma organização no mundo espiritual muito melhor que a que temos aqui. Então, o que está aqui é um esboço muito ainda mal feito, e aí quando eu falo aqui não é nessa casa, eu falo todas. Um esboço muito mal feito do que já existe lá. Nós fazemos ainda de maneira defeituosa ainda, imperfeita, pronto. Ainda imperfeita. E se a gente tenta melhorar um pouquinho, reclamamos. Se vem um processinho a mais, mas agora tem que fazer isso também. Não é assim? É assim. Nós ainda somos assim, nós não queremos nos dispor. Qualquer coisa que nos tire da zona de conforto, abandonamos. Só não abandonamos se não tiver jeito. O emprego é uma delas. Porque a gente pensa em não trabalhar. A gente só não abandona porque a gente precisa comer. Precisa sustentar a família. Vamos mais umzinho para a gente refletir. Ceder o assento no transporte público para quem precisa mais. Sempre, 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 sempre. A gente fica torcendo para o outro levantar na nossa frente. Não é assim? Ai, também estou cansado, trabalhei o dia todo. A gente tem uma desculpa, sempre temos uma desculpa, sempre temos um argumento para justificar aquele nosso comportamento. E aí, para alguns, né, que vão mais intensos, falam assim, poxa, mas essa hora é a hora de andar de ônibus? Não é isso que a gente escuta, gente? É isso. Poxa, tem tanta hora para andar de ônibus, agora que vai andar de ônibus na hora de pico. Tá todo mundo cansado, voltando para casa, um calor danado, metrô lotado, eu ainda tenho que levantar aqui. Trabalhei em pé o dia todo. Estou dando exemplos pequenos, hein? Não estou mais naqueles. Pagar café para a pessoa atrás de você na fila. Arthur, mas isso aí, poxa, pra quê? Nem conheço. Gente, eu estou falando para sair pagando café para todo mundo, não, mas é só para a gente trazer, é só para trazer a reflexão, tá? Porque um gesto, às vezes, muda a vida de uma pessoa. E não é só com café, o café é um exemplo, mas às vezes é um sorriso. É um sorriso, é um abraço, é o gesto. O gesto de se doar ao outro. Porque no caso de pagar um café, a gente está tirando do nosso dinheiro para oferecer ao outro. É uma maneira de doação, mesmo que não precise. E não é por precisar apenas. Não é por precisar apenas. Inclusive tem até vídeo na internet de pessoas que fazem isso. E aí vão acompanhando o desdobramento, e aí vê a pessoa fala, poxa, você não sabe o quanto eu estava precisando. Porque não podemos esquecer que somos utilizados. Somos utilizados para auxiliar irmãos. E não é pagando café só. É com sorriso, com abraço, com a escuta que a gente comentou ainda há pouco. E de várias outras formas. Se colocando para trabalhar na casa. Se oferecendo para fazer um estudo.
ser facilitador de um curso. Porque às vezes a gente tem o conhecimento e não oferece. Percebe que não é só o café? Não é só o café. Nós temos dificuldade de nos oferecermos ainda. Por quê? Porque estamos preocupados com o julgamento. Não estamos preocupados com como a pessoa vai receber. Se ela vai aceitar o cafezinho ou não. Se vão criticar porque está sempre rindo, porque tem gente que fala isso, vive rindo. Não é assim? Mas vive rindo, parece que não tem problema. É ou não é? Não acontece isso? Já escutou, né? Mas, gente, não importa. Não importa. E se a gente está querendo se proteger disso, nós ainda estamos centrados em nós, preocupados com o nosso bem-estar apenas. Se ainda não temos a coragem de enfrentar isso por um bem maior, ainda somos egoístas. Ainda somos egoístas. Eu sei que é difícil ouvir isso, né? Mas somos. Se não fôssemos egoístas, não estaríamos aqui. Não estaríamos. Então, ó, uma última aqui para a gente refletir. Dar um retorno positivo e honesto sobre o trabalho de um colega. A gente faz isso? Não é elogio para envaidecer, aquele elogio, mas chegar e falar, poxa, você está desenvolvendo um bom trabalho, está indo bem, continua assim. Muitas das vezes não fazemos isso porque queremos receber isso. E por não receber, a gente também não oferta. Percebe a nossa necessidade de receber? Só que Jesus já nos ensinou dar sem esperar nada em troca. Dar sem esperar nada em troca. Não devemos esperar reconhecimento. Não devemos esperar nada. Nada. Financeiro, sentimental, nada. Não temos que fazer esperando receber. E se estamos fazendo esperando receber, digo uma coisa para vocês, tem lá no Evangelho também. Se você faz esperando receber, você já colheu o que você precisava. Você não receberá no céu. No céu, entre aspas. Né? Porque você já colheu na terra. Você está esperando reconhecimento, carinho, amor, indulgência, tolerância. Se você está esperando isso, se você busca isso, está sendo egoísta. Então, vou apenas deixar aqui uma reflexão sobre os comportamentos de Jesus. Uma reflexão final. Quem conseguiria ir à cruz? Se a gente não consegue salvar o irmão no fogo, né? Que a gente comentou antes. A gente sai correndo, imagina ir à cruz. É claro, gente. Jesus mostrou que precisamos focar
Não faremos isso de uma hora para outra. Sabemos que Paulo, João, Pedro e todos os outros, eles já tinham bagagem moral, espiritual, para encarar aquela situação. Já tinham. Mesmo que tenham feito a transformação ali, eles já eram espíritos preparados para isso. Como Alcione, né? Para quem leu Renúncia, como Alcione, ela veio, passou por dificuldade, mas ela já estava preparada para aquilo. Então, é claro que não é para a gente se comparar com Jesus, não é para se comparar com os discípulos, com Alcione, porque até as questões de Alcione, que foram um pouco mais leves, também não foram fáceis. Para quem leu lá e lembra, não é fácil encarar tudo aquilo que ela viveu. Né? Não vou falar aqui, vou deixar vocês aí, para quem não leu, lê o livro. Muito bom, né? Vale muito a pena. É uma aula de altruísmo, inclusive. Tá? Então fica aqui a reflexão. Sacrifício na cruz. Ficar ali horas curando pessoas. Se aproximar dos leprosos, como ele fez. Ir à frente do apedrejamento e ter a coragem de cessar o apedrejamento. Mas, Arthur, você está falando de coisas grandes. Não, vamos trazer para as pequenas do dia a dia. Encarar um curso, a facilitação de um curso, sabendo que ainda não está totalmente pronto, que vai receber críticas. Está tudo bem. Recebeu crítica? Vamos melhorar. Não pode se melindrar, se fechar. Lembra que o egoísta se fecha, se isola? Não podemos. Precisamos encarar tudo isso com naturalidade, faz parte do nosso desenvolvimento. Então, fica aqui minha reflexão para que vocês pensem um pouco mais sobre o egoísmo, que é o que realmente devemos atacar. Às vezes ficamos no supérfluo, ficamos preocupados com coisas que não são tão necessárias, queremos perfeição demais em coisas grandes, mas não fazemos o básico dentro da nossa casa, no nosso convívio, no trabalho, no nosso convívio na casa espírita, em muitos outros lugares. É isso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Nós é que agradecemos, Arthur, por essa reflexão, né? E a gente fica buscando coisas grandiosas para se corrigir, quando a gente tem coisinhas mínimas, né, para fazer. Aos nossos internautas, não esqueçam de, ao final do vídeo, compartilhar ou pelo menos dar uma curtida para que a doutrina espírita continue sempre sendo divulgada.